E o projeto Nossos Ídolos continua hoje, 26 de fevereiro de 2016. Né? Hoje a gente vai conversar com Lena Araújo, né, educadora, professora, de lá do Alexandre Vaz Tavares. Lena, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Banda Placa. Tá? É uma satisfação imensa em receber você. E a gente pergunta para você, você é uma educadora, e isso já vem desde quando, Lena? Quantos anos você se formou e como foi essa inspiração para ser educadora? Ser educadora é algo que já é inato. Eu acho que eu já nasci trazendo essa vocação, essa missão, não é? Porque sempre estive envolvida, desde a adolescência, com projetos, grupo jovem, não é? Ali na Igreja Nossa Senhora da Conceição, sempre envolvida com essa questão de educar, de transformar, de criar um mundo melhor, sonhadora. Sonhadora, como sonhadora, todos nós, né? É. Todos nós. Então, quando eu decidi fazer a questão da licenciatura, foi até porque a Unifap só oferecia até então os cursos de licenciatura. Eram poucas opções. Eram poucas opções de curso. Então, eu resolvi fazer a licenciatura em arte, não assim por um gostar, mas como eu falei, eu tenho essa veia que busca na arte despertar potenciais, talentos, buscar novos horizontes a partir da arte, né? Mas aí foi um curso que eu me identifiquei, eu gostei muito com a proposta do curso, e aí resolvi ser professora de arte, né? E aí na Unifap a gente aprendeu muitas coisas sobre esse curso que me deixaram assim maravilhadas, principalmente quando eu fui estudar a história da arte. E aí eu vi o quanto que a arte, no decorrer da história da humanidade, ela contribui de maneira grandiosa para esse processo transformador. E aí eu me apaixonei realmente pelo curso e digo, não, vou terminar e vou lá na frente ver o que eu posso, através do conhecimento que eu tenho, ajudar a despertar talentos, a transformar pessoas, né? Então, eu digo assim, que eu sou professora por formação, mas educadora por missão, por amor, por gostar de estar no convívio com as pessoas e nesse fazer, nessa troca, nessa experiência com o outro e crescendo junto com ele. Então, aí a escola é esse espaço que a gente chega, que não é do conhecimento. A escola, ela é um espaço de conversa, não é? De troca, de aprendizado, de experiência, de informação, que vai levar a pessoa a um nível de vivência. E essa vivência ela traz para a vida dela, para o que ela pode fazer a partir disso na construção de uma identidade, de uma proposta melhor de vida, enfim. Aí eu achei a escola um local maravilhoso, onde com jovens, e aí a gente está lá exercendo no Alexandre Vaz Tavares, né? E é pessoal do ensino médio, aquele jovem que está ansioso, está buscando, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, uma hora ele gosta, outra hora ele não gosta, e está naquela dialética da vida dele, e a gente vai podendo apontar caminhos. Nós não somos o dono da verdade, o professor nunca foi, mas ele é alguém que abre horizontes, ele abre janelas, né? E o jovem ele vai se identificando com essa proposta de buscar no conhecimento, com certeza, a transformação da vida dele. Então, é algo muito gostoso de fazer. O educador mudou de lá para cá, em termos de comportamento, em termos desse foco para a educação. Olha, eu acredito que mudou justamente porque o jovem, hoje, ele tem uma inquietude, mas eu acho ele, pela circunstância que o mundo ofereceu e que a própria tecnologia proporcionou, ele ficou muito que alienado. Ele não sai muito do lugar se ele não tiver um impulso. E esse impulso está na nossa condição de professor, de educador, fazer isso. O jovem do passado, ele era um jovem inquieto, mas ele ia muito mais para a luta. Ele era muito mais da ação, de ir para frente dos movimentos, movimento estudantil, movimento sindical, enfim, o jovem, eu tenho a impressão que na nossa época nós éramos muito mais atirados e a gente não tinha temor.
Hoje parece que o jovem, ele freia um pouco, ele não tem uma iniciativa que parta, tanto que a gente vê pouquíssimos grupos de jovens. Na nossa época eu lembro que a gente via muitos grupos de jovens funcionando, não é? O movimento estudantil, os jovens das igrejas, a gente percebia muito mais esse movimento. Hoje a gente não vê muito, eu sinto falta disso no jovem. E eu estimulo muito, a gente não vê os grêmios estudantis nas escolas, é algo que eu sinto muita falta, e lá no Alexandre a gente fica buscando estimular o jovem para isso. Então eu percebo que há um descompasso nessa vivência mais política, que não é partidária, mas é enquanto bem-estar, busca de melhoria do jovem de hoje. Eu vejo ele um pouco parado. A gente percebe que o educador, ele, além de ser educador, né, ter essa responsabilidade de passar o conhecimento para os estudantes, os jovens, o educador ele tem que ser um pouco psicólogo, né, para ter uma leitura dessas pessoas, desses jovens que muitas das vezes estão ali querendo fugir do foco, querendo acertar, mas tem esse medo que você falou aí, né? É verdade isso, que você tem que ter essa leitura? É verdade. O professor, na sala de aula, ele não é só o que repassa conhecimento, ele tem que ter um olhar. Agora imagina você fazer isso com 40 alunos dentro de uma sala de aula. Eu sempre digo que cada profissional ele atende um cliente por vez. O professor ele atende 40 na escola pública. Isso de uma turma, né? De uma turma. Isso. Diga que eu tenho por aí mais 8 turmas. Oh, meu pai. Então, e olhar especificamente para cada olhar que a gente encontra dentro da sala, cada aluno daquele te transmite uma coisa. Então a gente tem que ter realmente esse olhar, que é um olhar de busca para entendê-lo, né? E de como chegar nele, como acessá-lo para isso. Então não é muito fácil, é uma habilidade, mas a gente no decorrer, na experiência, a gente vai percebendo isso. E eu consigo, graças a Deus, assim, na minha prática, é algo que eu não abro mão, é do afeto. Onde eu toco meu aluno para que ele desperte, não só para a disciplina, mas para o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, o que é que aquela oportunidade vai trazer para ele, é quando eu toco em alguma coisa que vai despertar. E eu vejo isso na afetividade. Eu acho que um professor, um educador que não tem afeto para repassar para o seu aluno, que não é para se confundir afeto com tá de abraço, beijo, não é isso. É ele sentir que ele é valorizado, que ele é respeitado. E que essa relação é uma relação de troca, não é? E aí ele sente a confiança em quem está o conduzindo, no caso o professor, e o professor sente o interesse dele e a vontade que ele tem de estar participando daquele processo. Então a gente tem que realmente ver. Nem todos querem, a grande maioria aqui, nem todos querem, mas aí a gente vai com esse jeitinho, com essa forma de lidar com eles, a gente vai trazendo eles pra gente e a gente vai podendo repassar aquilo que a gente tem de informação para eles. E nesse momento você sente que está havendo uma mudança, né? Sim. Você acha que tem, de repente, tem um aluno ali que está ali atrás, que o comportamento dele está diferente da semana anterior, em função desse toque, desse acesso do diálogo? Sim, com certeza. A gente percebe. Quando eu vejo um aluno extremamente retraído, que ele não quer participar, que a gente faz toda uma proposta de trabalho, e ele está se mantendo, aquele é o que meu olhar vai mais para perto dele, entendeu? E aí eu vou buscando alternativas de como chegar nele, de como eu me aproximar dele, para que em algum momento ele diga, ou ele num gesto, ele se envolva. E ainda assim tem aqueles que são tão refratários que a gente não consegue muito não, sabe? Mas aí a gente respeita. Mas aí em alguma situação ele mostra uma agressividade, alguma coisa que tu percebe, aí tu vai com a coordenação pedagógica, vai com os pais, dá uma chamada em alguém que o envolva para que a gente possa realmente despertar. Não é fácil. Não é fácil, não tem que é algo assim que... Passo a passo, né? É passo a passo, é dia por dia, e o ano letivo vai se fazendo, vai se construindo nisso. E a gente... É um desafio.
É um Não é desafio muito fácil, grande. não. Professora Nena, você tem uma família de 6 irmãos, né? Uhum. E de lá para cá, na sua formação, né, passando pela Unifap e tal, essa família apoiou você para continuar com esse curso? Então, houve aquela questão, não, vai para outro curso, procura uma outra profissão, que essa aqui não decola e tal, essas coisas todas. Houve aquele apoio, houve força? A minha família realmente sempre, meu pai, minha mãe, sempre, para eles formar um filho, né? Para um pai e para uma mãe formar um filho. Principalmente naquela época, né? Ixi, muito complicado. Que né? isso era década de 90, né? Quando eu me formei em 90. E ser aprovado na Unifap. E ser aprovado, foi algo assim que até realmente hoje, né? fica na história. Até hoje eu tenho a gravação da fita cassete, da musiquinha da aprovação no vestibular. Realmente foi uma conquista muito grande. Meus pais sempre me deram muito apoio, né? Minha família como um todo. A minha família, na verdade, ela tem essa veia artística. Eu tenho um irmão que é design, é o Araújo. Inclusive, o meu TCC naquela época foi sobre o ecodesign, uma coisa que não se falava muito, que hoje está no nível assim, de muita reflexão em torno da ecologia, o design, onde isso realmente é o eco, que não é só o meio ambiente, mas é você, o seu ambiente pessoal, a sua casa mental, a sua casa emocional. Então é algo que puxa várias reflexões, e naquela época o meu TCC já foi nesse viés aí. E a minha família, ela tem essa veia aí pela arte, pela música, pela dança, adoro dançar. E aí a gente com certeza teve assim grande apoio da família. Professora Nena, você tem uma amizade muito grande com o Carlitão, né, que é professor e colega da escola, né, do AVT, vocês trabalham junto, né? Mas tem também uma relação com a Banda Placa, né? Tem uma história já com a Banda Placa, já tem uns trabalhos de parceria com a Banda Placa. Conta um pouquinho como foi esse encontro, essa dobradinha que vocês fizeram aí. Olha, eu já conheci o Carlitão desde a época das tertúlias. Há muito tempo, então, né? A gente já tinha uma relação assim de empatia, né? E aí quando ele chega, eu então diretora do Centro de Educação Especial Raimundo Nonato, em 2004, por aí, o Carlito chega lá com o projeto lá no centro, que é um centro especializado em atendimento a pessoas com necessidades especiais. E aí ele chega buscando uma parceria, porque ele queria um local onde ele pudesse fazer os treinos do esporte, do vôlei, que é a grande paixão dele, o vôlei, também junto com a música, o esporte e a música. E aí ele chega buscando essa parceria. E eu então não perdi tempo, que era o que eu queria também, porque naquele momento, mais do que nunca, a gente estava numa fala muito grande sobre a inclusão social, sobre como incluir a pessoa com necessidade especial no esporte, na sala de aula, não é? Na vida em sociedade. E eu disse, poxa, Carlito, tudo a ver com a minha proposta aqui enquanto diretora, e vamos tocar, eu abro as portas desse centro, a quadra, para a gente trabalhar com essa inclusão, de envolver também as pessoas que lá eram atendidas, e especialmente o jovem, porque lá é assim, a gente atende pessoas que estão numa faixa etária de jovem, adolescente, mas a mentalidade são aqueles chamados baixos QIs, né? Aqueles que têm uma idade de infância. Então eles estão grandes, mas o pensamento é bem aquém àquela faixa etária. Mas a gente, como o corpo deles cresce, eles se desenvolvem, a gente queria incluí-los nessa modalidade do esporte. E daí a gente fez essa parceria. O Carlitão começou a desenvolver um trabalho com eles, com a comunidade, diga-se de passagem também, porque não foi só com eles, o Carlitão trouxe a comunidade também, os jovens dali do entorno do Raimundo Nonato, que fica ali no Buritizal, para dentro do centro, e ele começou a desenvolver um trabalho maravilhoso com esporte lá, que eu saí de lá, depois entrou uma outra gestora,
e ele continuou com esse trabalho. Então, essa parceria foi uma parceria que foi muito bem-vinda, não só para a comunidade, não só para as pessoas que lá a gente atendia, como para o esporte, porque a gente vê o Placa, enquanto grupo na questão do esporte, sempre está à frente com os títulos, levando essa moçada aí para a área do esporte, que tem tudo a ver com eles, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de contribuir, de estar até no marco, no início desse projeto com o Carlito. Então foi algo assim que me deixou muito feliz. E depois, quando eu já fui pro Alexandre, a gente se encontra enquanto professor. E aí lá a gente novamente, com uma parceria já na área cultural, com o projeto Manifestações Culturais, a gente abraça, eu e ele praticamente, ele na frente, na coordenação, e eu sempre apoiando as atividades do projeto Manifestações Culturais, que já é na área da cultura, da nossa cultura, diga-se de passagem, da nossa cultura. E aí a gente começou esse trabalho e essa amizade, esse carinho de saber o quanto que o esporte, a cultura, eles são resgates para muitos jovens. A gente não tem noção da importância e da grande conquista que é a gente incluir os nossos jovens nessas modalidades, no esporte e na cultura. E aí eu, apaixonada pelos dois também, continuamos nesse trabalho juntos, eu e Carlitão, lá na nossa escola, no AVT. Mas tudo começou quando ele realmente, lá no Raimundo Nonato, onde a gente se reencontrou para dar esse apoio a ele no projeto com o esporte. Então ele apareceu lá no momento certo, né? Eu não acredito no acaso. Eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo tem um tempo certo, uma hora certa, um momento certo para acontecer. E quando acontece é porque era o campo fértil para florir, para dar frutos naquele momento. Então eu penso que era para acontecer ali e ali a coisa começar, e que já deu muitos frutos. Esse projeto do Placa é algo que engrandece muito, por conta justamente que onde a gente encontra, dificilmente eu não encontro um aluno ou algum jovem que fez ou que faz parte. E não só como atleta, eles dão estrutura. Às vezes o Carlito deixa na mão deles assim, tipo assim, hoje eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião, eu não vou botar... É incrível como eles tomam a responsabilidade para eles, e os treinos acontecem, tudo com muita disciplina, com muita organização, com muito empenho, com muita vontade que a coisa aconteça de maneira séria, organizada, e que realmente eles tenham boas produções e boas conquistas. Então a gente vê que é um projeto que não é só de esporte, é de transformação de vidas. E de vidas que, com certeza, lá na frente brilham, porque é um projeto maravilhoso. Muito bem, né? Falar de educação é falar de coisa maravilhosa, né, professora? Que bom. Você falou aí que o que a gente queria ouvir, na verdade, participação aqui. Obrigado por ter atendido o nosso pedido. É o projeto Nossos Ídolos, né, esse 26 de fevereiro, gravando com você. Para encerrar, a gente gostaria de uma mensagem sua para os jovens, para as pessoas que vão assistir essa entrevista, está acompanhando agora, né? Uma mensagem especialmente para a nova geração. Bem, eu acredito muito que essa nova geração, ela vai fazer muita diferença quando ela perceber o grande potencial realmente que eles têm, né? Hoje a informação, a tecnologia, não é? O conhecimento dá muito poder de transformação na vida de qualquer pessoa, não é? Então, que a gente saiba usar essas ferramentas, e aí principalmente a educação como esse processo transformador, como a grande ferramenta para que a gente possa construir um mundo melhor, pessoas melhores. E esse projeto, como outros que o Placa tem, eles vêm confirmar que dá certo. Basta que a gente realmente apoie, que a gente estimule, e a gente percebe que isso é algo que dá certo, que o jovem se enganja. Então a gente pede assim, eu clamo até para o jovem que ele junte a sua força
para esse potencial que tem dentro dele, aliado a todas essas ferramentas que a gente tem. E a educação como o grande carro-chefe de tudo isso. Obrigada.